Enfim, sejam bem-vindos à nossa semana de 3 dias de HCI Week. A gente fala sobre coleta de dados. Então, meu nome é Thaís, sou a gente é bolsista da célula. Bom, eu acho que vocês já perceberam como que a tecnologia está tão enraizada na nossa vida, né? Seja com celular, com computador, a gente sempre precisa para falar com alguém, para pagar coisas, para se locomover. Ela sempre está muito forte na nossa vida. E esses aplicativos, esses sites, essas interfaces, elas vão acabar moldando a nossa experiência. Por exemplo, não vou citar nomes, mas tem um aplicativo de telefone que eu sempre uso. E toda vez para tirar fatura, né? Então eu tenho que abrir uma vez por mês. E toda vez que eu pego esse aplicativo, só de pensar de pegar eu já fico com raiva. Porque toda vez que eu vou abrir para pegar essa fatura, o botão está em um lugar diferente. Então, até chegar no botão, até encontrar o botão, muito chato, me frustra muito. E fora que você tem que ficar clicando ali um negócio para ser 5 minutos, eu acabo passando 10, 20 minutos para achar um negócio que vai ser, tipo assim, 3 segundos para resolver, entendeu? Essa interface aqui, ela existe, é um site que é para venda de coisas em geral, porque era para ser de carro, mas tem uma mesa de sinuca aqui. E como vocês podem ver, muito bagunçado, né? Meio frustrante mexer nisso aqui. Como que compra? Não sei nem se dá pra vender, se você pode anunciar seu produto. Então, por que isso acontece? Por que a gente se frustra? Por que tem aplicativos que a gente abre e fica tipo, nossa, não quero mexer nisso aqui de jeito nenhum? Geralmente, esses aplicativos não foram pensados para serem mexidos pelo usuário. Eles geralmente pensam, não, vou fazer um site aqui para vender carros. E aí eles simplesmente criam ali o site. Eles não pensam quem que vai usar esse site, eles não pensam na usabilidade desse site, não pensam em telas intuitivas, eles não vão fazer uma pesquisa sobre as pessoas que vão usar aquele site e ele acaba ficando muito confuso. E é por isso que a IHC, a UX e o design centrado nos usuários são tão importantes, que a gente vai entender quem que vai usar aquele site, esse aplicativo, nosso serviço, e a gente vai poder fazer ele conforme as pessoas que vão utilizar ele. Então, começando sobre o que é IHC. Basicamente, a IHC é uma área de estudo que ela surge nos anos 80, quando começam a se popularizar os computadores pessoais. A gente tem o primeiro computador pessoal, que na verdade era uma estação de trabalho, que era o Xerox, só que ele ainda era muito grande, ele ainda era muito complicado de se usar, só que por volta de 83, 84, surge o Apple Macintosh, que é o primeiro computador que tem uma interface gráfica, ele vai possuir esses elementos que a gente conhece hoje em dia. E ele é um primeiro dispositivo que pessoas normais, pessoas comuns, trabalhadores, conseguem utilizar no seu cotidiano. Só que, ainda assim, naquela época, a gente ainda não tinha uma preocupação tão grande, não tinham estudos sobre a relação das pessoas com esse tipo de maquinário, com essas tecnologias novas. E aí é que surge a IHC. A IHC é uma disciplina interessada no projeto, implementação e avaliação de sistemas computacionais interativos para uso humano, justamente com fenômenos relacionados a esse uso. A IHC ela surge com a preocupação de como é que vai ser a interação dessas pessoas com esse tipo de computador, com esse tipo de tecnologia, e quais vão ser os efeitos disso na vida das pessoas. O foco da IHC é fornecer explicações e previsões para esses fenômenos de interação humano-computador, como o próprio nome já fala. A IHC, inicialmente, ela se preocupa com fatores de qualidade, acessibilidade, experiência e ergonomia. A IHC, por mais que hoje em dia ela leve em conta outros fatores que a gente vai falar já já, quando a gente entrar na parte de UX, ela inicialmente se preocupava mais com essa parte técnica em si, com como os computadores iam funcionar, com como as pessoas iam conseguir lidar com eles de maneira prática, mas não necessariamente se importando com como as pessoas iam se sentir quando elas estivessem nesse processo de interação com o computador e com os sistemas eletrônicos e tudo mais. Mas se a IHC já se preocupa com a relação das pessoas e sistemas computacionais, então o que é a UX? Diferente da IHC, a UX vai ser um pouco mais ampla. Ela não vai ter necessariamente um objeto de estudo bem definido. Ela vai englobar já fatores emocionais, comportamentais, hedônicos, que tem a ver com o prazer do ser humano, e estéticos. Ela vai além da relação entre pessoas e a tecnologia. Então a UX ela vai entender para quem que a gente está fazendo e o que a gente está fazendo. Ela vai compreender
as emoções das pessoas antes de ela usar o produto, durante o uso do produto e depois. Então, o foco vai além do produto. Ela vai entender muito o usuário que vai usar aquele serviço que a gente está produzindo. E aí, a gente sempre escuta os termos UX e UI. E aí, muitas vezes, até vagas de trabalho sempre vem como designer UX e UI. Mas existe uma diferença. Como a Thaís falou, a UX ela se preocupa com o produto, com quem vai usar o produto, com a experiência do usuário em si. A UI ela é outra coisa. Ela é basicamente a interface de usuário. Ela é o que a gente tem acesso num sistema. Ela é um meio de comunicação entre o sistema e o usuário. Mas, basicamente, a UI ela é esse meio de comunicação que a gente tem com o sistema. Enquanto a UX está se preocupando com a pessoa que vai usar esse sistema, com os dados dessa pessoa, com a experiência dela com coisas parecidas, a UI ela é essa interface gráfica que a gente geralmente tem acesso. Pronto, como a gente viu, a UX vai tratar um pouco mais do aspecto humano em relação ao computador, e a UI vai tratar um pouco mais do gráfico, digamos assim, da parte gráfica do sistema. Então, a relação deles dois vai ser a partir do momento que, para a interação de uma interface, a comunicação dela seja boa, você precisa entender o que é o usuário, que é a parte da UX. Por exemplo, esse modal aqui, a parte de UI seria mais ou menos as cores, seria os símbolos que ele usou para comunicar com a pessoa. E a UX seria mais pelo menos do texto. Você não tem permissão para ver a configuração atual de permissões para a impressora, mas você pode fazer modificação das permissões. Eu, pelo menos, não entendi nada. Então, a partir do momento que a gente coloca esse texto aqui sem saber se o usuário vai entender ou não, aquela interface acaba nem servindo de muita coisa, sabe? Ele não vai conseguir completar o objetivo dele por conta desse texto aqui. Então, a partir do momento que a gente junta a parte gráfica com a parte do usuário, tipo, o entendimento dele a partir daquela interface, vai ser a relação da UI com a UX. Pronto. E aí, agora que a gente sabe que é UI e UX, a gente tem que entender a relação de HC e UX. A UX, por mais que algumas pessoas pensem, inclusive eu pensava que ela veio antes da IHC, na verdade, o advento da UX ele surge nos anos 90, principalmente por causa desse senhorzinho aqui muito simpático, que é o Norman. O termo UX ele já existia, mas o Norman populariza ele, principalmente na equipe, ele forma uma equipe de trabalho, quando ele trabalhava no Vale do Silício, na Apple. E aí a UX ela surge como essa preocupação com o usuário, como a gente já explicou. E a IHC ela já tinha esse foco de preocupação de como vai ser a interação entre o humano e o computador, mas ela se aproveita da UX, ela abraça a UX como mais uma área para se expandir. A UX ela surge como digamos, uma base maior para a IHC, porque a UX ela leva em consideração fatores hedônicos, ela leva em consideração fatores emocionais, ela leva em consideração a experiência do usuário com atividades pregressas. Então, a IHC ela utiliza da UX e a UX se utiliza da HC. Elas são áreas que se retroalimentam e se ajudam a crescer e ter mais e mais conteúdo. Então, basicamente essa é a relação. A IHC ela tem um foco na parte tecnológica, a UX ela tem um foco mais geral, mas ainda assim a gente consegue utilizar dos conceitos da IHC para entender melhor quem são os nossos usuários e como é que vai acontecer essa interação entre o humano e o computador. Pronto, agora que a gente deu essa introdução, a gente vai falar mais especificamente sobre a coleta de dados, né? Que vai ser a primeira parte do nosso design centrado no usuário. Vai ser onde a gente vai entender quais são as necessidades dos nossos usuários e definir os requisitos para criar as nossas interfaces. Então, por que a gente coleta dados inicialmente? Como a gente viu, a UX ela se preocupa com o usuário. Então, a gente vai ter que fazer produtos, aplicativos, sites, qualquer coisa do tipo, voltado para o usuário. Mas como é que a gente vai fazer isso sem saber quem é o nosso usuário? É aí que entra a coleta de dados. A gente procura, geralmente, entender quem é o nosso usuário através das informações que ele dá para a gente sobre ele mesmo. A gente não pode sair pressupondo o que uma pessoa gosta, o que uma pessoa quer, com base no que a gente acha. Isso geralmente vai gerar designs ruins, como esse aqui. Pronto, aqui claramente está dizendo que tem um problema e você pode solucionar ele, mas ele não está te dizendo como, ele só está dizendo, ok, eu sei que tem um problema, eu sei que eu posso solucionar, mas como é que eu faço isso? E é esse o problema, é esse design que ele é construído de dentro para fora. A gente tem esse sistema
que ele começa a ser pensado, esse sistema vai fazer tal coisa. Ele vai, sei lá, o WhatsApp ele vai mandar mensagem. Mas a gente não tem uma ideia de como os usuários vão passar por isso. A gente começa a construir primeiro o sistema e só depois a gente pensa em quem vai usar ele. Isso geralmente gera designs defeituosos, designs que são frustrantes para a gente. E aí, quando a gente tem a coleta de dados, a gente parte para o começo do design centrado no usuário. A gente vai entender quem é o nosso usuário e a gente vai poder fazer o design de fora para dentro. A gente vai poder saber para quem é que a gente está fazendo, a gente vai poder saber o que é que a gente quer fazer e para quem. E só depois de a gente já ter planejado o que a gente quer fazer, aí a gente começa a fazer de fato. E isso, inclusive, vai evitar que lá no futuro, se você está fazendo um produto, um site, um aplicativo, ou até mesmo, sei lá, um sistema mesmo de programação, alguma coisa do tipo, o usuário vai ter problemas e você vai precisar ter que estar sempre dando manutenção e refazendo ele. Pronto. Esse aqui foi uma pesquisa que um designer fez daquele mesmo outro site que a gente mostrou primeiramente. Que aqui, no caso, ele fez uma coleta de dados, fez a análise e aí sim que ele começou a prototipação. Então, primeiro que está bem mais organizado, eu diria que está mais bonito. E aqui você pode perceber... Gente, eu mexi tanto naquele site, juro, que eu tô até agora com medo de ter comprado um carro sem querer. Mas aqui dá claramente pra você perceber, tipo, como que compra o carro, como que você acha, o que você quer. Aqui ele vai mostrar, tipo, as cores, vai mostrar outros produtos. E aqui ele vai mostrar, que é muito importante, ele vai dar um feedback pra você que você comprou o carro. Então, a partir do momento que você faz toda uma pesquisa, né, do seu usuário, quem que vai usar o seu produto, você consegue primeiro deixar ele mais bonitinho, eu diria, e mais usual. Então, ele vai ficar mais intuitivo para ele usar, ele não vai ficar frustrado, ele não vai perder tempo, e nem a gente. Então, antes da gente começar a nossa coleta de dados, a gente precisa entender qual é o problema que está acontecendo, qual que é o produto que a gente está querendo construir ali. Então, porque dessa forma a gente vai conseguir escolher os tipos de dados que vão ser coletados, então a gente vai poder fazer nosso questionário mais produtivo e as ferramentas que a gente vai utilizar, que a gente vai falar daqui a pouco, faz sentido. Certo. Como a Thaís falou, antes da gente começar a coleta de dados de fato, a gente tem algumas preocupações. Os objetivos, a gente tem uma questão de triangulação, que seria usar mais de um método para coletar dados. A gente também tem uma preocupação com a análise, mas isso a gente não vai entrar agora. Nós, quando formos coletar dados, nós temos que nos preocupar com quais tipos de dados nós vamos coletar. Nós não podemos chegar numa pessoa e perguntar para ela uma coisa que não tem nada a ver com o problema que a gente quer descobrir. Por exemplo, eu quero fazer uma melhoria no WhatsApp e aí eu vou chegar para ti e vou te perguntar sobre o Telegram. Isso não necessariamente vai me ajudar. Se eu te perguntar, você acha o Telegram bonito? Talvez isso queira dizer que se a pessoa acha, talvez uma mudança gráfica no WhatsApp faria sentido. Mas se eu pergunto se, sei lá, é fácil entrar no Telegram, talvez isso não vá me ajudar, porque já o WhatsApp ele já tem todo esse mesmo esquema de você entrar num chat, você entrar numa conversa. A mesma coisa vale para os dados demográficos. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa em que eu preciso saber de que semestre essa pessoa faz parte para eu gerar uma solução. Se eu não pergunto isso, eu já estou perdendo uma grande coisa. Ou então, se eu chego para uma pessoa e pergunto, sei lá, há quanto tempo você se formou no ensino médio? Isso pode me ajudar, só que eu vou ter que fazer uma linha muito maior para eu calcular em que ano ela se formou, em que ano ela entrou na universidade. Então, a gente tem que estar sempre se preocupando em perguntar coisas que são válidas e que são úteis para a gente. Não é que você ouvir a realidade de uma pessoa vai ser inútil, mas muitas vezes isso vai te fazer ter um trabalho muito maior do que você precisa. Então, quando a gente está coletando dados, a gente tem que se preocupar com quais dados nós vamos coletar. E, geralmente, esses dados dizem respeito ao usuário que vai utilizar a nossa aplicação ou o usuário em potencial. E aí, alguns dados que a gente pode coletar são dados demográficos, como nome, idade, sexo e status socioeconômico. Isso nos dá uma base de quem é que a gente está entrevistando, de quem é que a gente está questionando e coletando os dados. Outros são como o grau de educação, a gente consegue entender quem é esse tipo de pessoa, o quanto ela vai entender a nossa solução, a experiência com um produto que a gente está querendo oferecer ou melhorar, ou com produtos similares. Se eu quero gerar uma nova solução parecida com o WhatsApp ou com o Telegram, é bom eu sempre saber, tipo, qual é a sua experiência com essa aplicação? O que é que você gosta nela? O que é que você gosta nessa outra?
A mesma coisa vale para atitudes e valores das pessoas, as preferências delas, o que elas não gostam, o que elas gostariam de ver, o conhecimento e o domínio de tecnologias, então, o quanto essa pessoa conhece sobre o assunto, qual é o letramento digital dela, principalmente se a gente está pensando numa solução digital, uma coisa que a gente tem que saber é quanto essa pessoa entende de sistemas digitais, qual é o processador que ela usa, qual é o sistema que ela vai usar, que ela gosta de usar, e os objetivos, o que é que essa pessoa quer. Se a gente descobre todo esse tipo de coisa e muitas outras mais, a gente consegue entender quem é o nosso usuário e a gente vai conseguir projetar uma solução que vá atender às necessidades dele de verdade. A gente não vai perder tempo fazendo algo que não precisa ou então consertando algo que a gente já fez lá na frente. Pronto, todos esses dados eles vão poder ser divididos em duas partes. Eles podem ser quantitativos, que eles geralmente vão ser uma pergunta fechada, e eles vão retornar números para a gente. Então, a gente pode transformar em gráficos, vão ser dados mais numéricos, assim, mais exatos, mais estatísticos. E os dados qualitativos já vão ser perguntas mais abertas. Eles geralmente vão ser retornados como um texto, então a gente vai precisar de uma tabela para distribuir essas perguntas e essas respostas como blocos de texto. A gente divide assim também, porque na hora de a gente construir nossos perfis e personas, a gente vai precisar ter uma base dos nossos dados coletados, mas basicamente dados demográficos. Em algum momento, quando você estiver montando seus perfis, as pessoas que responderam, elas vão servir de base para você ter um encapsulamento de quem é o pessoal que você está entrevistando. Os seus perfis eles vão levar em consideração, por exemplo, 30% dos entrevistados têm entre 20 e 22 anos. Então, esses dados eles vão ser agrupados no futuro e eles vão servir para a gente para montar nossos perfis, personas, e para a gente ter uma base do que a gente vai fazer. Porque no final, quando a gente estiver analisando os dados, a gente vai agrupar eles. Na hora de fazer a solução final, a gente não vai olhar de um em um e vai, tipo, isso aqui está servindo. A gente sempre tem que fazer esse agrupamento. Então, por isso que tem essa divisão dos dados quantitativos, qualitativos. Um exemplo aqui, esse daqui seria, no caso, um quantitativo. Apenas uma de 30 pessoas pegou sorvete grátis. Então, ele vai retornar um número, porque a gente vai retornar uma estatística. E já o qualitativo vai ser uma resposta mais aberta. Então, ele perguntou aqui da experiência dele e falou animado, um pouco assustado, por quê? Aí ele vai dissertar um pouquinho sobre a experiência dele. Então, agora, para as técnicas de coletas, a gente tem algumas técnicas, mas a gente tem questionários, grupos focais, brainstorming, card sorting, estudo de campo e investigação contextual. Cada uma delas vai ter um objetivo diferente. Por exemplo, na entrevista você vai ter, por mais que você consiga entrevistar menos pessoas, você vai ter respostas mais aprofundadas. Você tem uma relação muito mais direta com quem você está entrevistando. Você entende quais são as necessidades dessa pessoa. Você vê até mesmo nas expressões faciais dela o que é que ela está sentindo quando ela te responde alguma coisa. O questionário ele já é para você ser mais objetivo, você consegue mais respostas, você consegue elas mais rápido, pelo menos de preferência, mas você não tem essa relação humana de, você consegue ver as mazelas que a pessoa tem em relação ao assunto que você está jogando para ela responder. Uma coisa muito importante quando você escolhe um tipo de coleta de dados é pensar o tempo que você vai despender para ela. Porque assim, gente, quando você vai fazer uma coleta de dados, você não pode fazer com que ela seja exaustiva. Imagina você estar passando na rua e passa aquele pessoal do IBGE e fala, você pode responder um questionáriozinho aqui pra gente? É rapidinho, 2 minutos. E aí você passa 10 minutos com a pessoa. Isso faz com que ela perca o interesse. Isso faz com que você vai estar respondendo no automático, você não quer mais estar ali. Então, quando vocês escolherem um desses tipos de coleta de dados, vocês têm que pensar em como vocês vão fazer ele para que ele seja ágil e para que você não perca a pessoa. Você tem que ter o interesse da pessoa que você está entrevistando. Você precisa que ela dê os dados dela com precisão. Se você faz uma entrevista de meia hora, muito provavelmente em 15 minutos a pessoa ela já não vai mais estar querendo olhar na sua cara. Se você faz um questionário de 40 minutos, que a gente já viu caso sobre isso na cadeira, pode ser que a pessoa ela vai chegar na segunda página do Forms e ela não vai mais querer responder. Então é sempre muito importante vocês terem noção de qual vai ser o mais adequado, a coleta mais adequada para o caso que vocês estão tentando investigar e como vocês vão fazer isso para que vocês não percam a pessoa que vocês estão entrevistando.
Aqui, na parte de entrevistas, já que é o que a gente vai usar, tem um certo aprofundamentozinho. Basicamente, nas entrevistas nós temos 3 tipos, as estruturadas, as semi-estruturadas e as não estruturadas. Nesse quadrinho aqui, vocês têm um exemplo de uma entrevista estruturada. Como é que funciona? A gente tem o número das perguntas, a gente tem as perguntas e a gente tem aprofundamentos. Para que serve isso? Muitas vezes, quando você está entrevistando uma pessoa, pode ser que ela não te responda tudo. Ou então pode ser que ela queira falar, mas ela fique com vergonha, ou ela só esqueceu. Então a gente tem esses aprofundamentos caso essa resposta ou ela passe em branco ou a gente precise de uma resposta a mais. Então aqui, por exemplo, a gente tem na primeira pergunta, você pode me contar como o dia... Obrigado. Você pode me contar como o dia típico ao cuidar de um paciente? E aí a pessoa ela vai responder, você vai colocar aqui a resposta dela, e aí aqui você pergunta, desde que você se tornou cuidador, houve alguma diferença na rotina? Se sim, o que mudou? Você tem um aprofundamento, porque assim, muitas vezes a pessoa vai dizer, sim, eu tive uma diferença na minha rotina depois que eu me tornei um cuidador de idosos. Mas aí ela não fala o resto. Então você tem que estar sempre engajando aqui, ó. Então o que foi que mudou? Os aprofundamentos, eles são muito importantes, principalmente em entrevistas, porque a gente está lidando com esse fator humano. Com certeza, alguma vez alguém já perguntou para você alguma coisa e você respondeu só com sim ou com não. E quando a pessoa faz isso numa entrevista, a gente não quer isso, a gente quer saber mais sobre ela, a gente quer saber mais sobre a situação dela. Então, se vocês forem fazer, principalmente entrevistas, se atentem aos aprofundamentos. Isso aqui é um exemplo de uma entrevista estruturada, mas também tem as semi-estruturadas. Você tem uma base, mas é permitido que você saia dessa base e vá além. Se você quer perguntar alguma coisa que não está ali, sinta-se à vontade para ir, mas é bom ter essa base para você poder seguir. E tem as não estruturadas. Geralmente a gente usa elas quando a gente ainda não sabe direito qual é o nosso problema, a gente ainda precisa identificar muita coisa. E aí a gente toma essa liberdade de chegar para a pessoa e perguntar, mas e aí? O que é que está acontecendo? Isso também é uma coisa que a gente vai ver já já sobre a questão das perguntas, mas já já a gente fala um pouco mais sobre. Mas é isso sobre as técnicas de coleta. Sempre buscar o que se enquadra mais no seu contexto e sempre tentar fazer com que elas sejam úteis e sejam ágeis e que não percam o interesse e a atenção da pessoa que vocês estão coletando os dados. Pronto, então para qualquer tipo de coleta de dados, a gente tem algumas práticas que vão tanto ajudar a gente a coletar dados que sejam mais proveitosos e tanto para as pessoas para elas se sentirem mais confortáveis durante a coleta. Então, definir os objetivos da nossa coleta antes da gente fazer, que vai deixar mais fluida ali a coleta. A gente não vai se embaralhar tanto na hora de fazer as perguntas, tanto quanto elaborar os roteiros, né? A praticar a escuta ativa e empática. A gente vai lidar muito com as pessoas enquanto a gente está fazendo as coletas. Então, tipo, se vocês forem gravar as pessoas, por exemplo, vocês têm que prestar atenção nisso, que se a pessoa chega assim na sala e tem uma câmera, um microfone enorme, assim, voltado para a pessoa, ela vai ficar tipo, o que está acontecendo? Então, sempre avise as pessoas o que é que vocês vão fazer ali. Termos de consentimento é muito importante para não dar problema depois. Se vocês forem gravar ela, gravem ela falando para vocês que ela aceitou estar ali. Evitar enviar essas perguntas. Então, não façam perguntas que sejam, tipo, que vão induzir as pessoas a responderem aquilo que vocês querem. Por exemplo, estou usando um aplicativo de banco e aí a pessoa chega para mim porque está tendo uma tentativa de melhorar ele, de tornar ele mais intuitivo e tal, e a pessoa chega para mim e pergunta, você achou isso aqui ruim? Às vezes eu não posso nem ter achado, mas a pessoa ela já está imputando em mim que eu achei ruim e ela quer que eu fale o que eu achei ruim. Isso é enviesar as perguntas, é você já atribuir uma característica a uma coisa que você quer descobrir. Se você faz isso, automaticamente a pessoa vai pensar, poxa, essa pessoa quer que eu fale que isso é ruim, então eu vou dar a resposta que ela quer. Isso seja num questionário, num grupo focal, numa entrevista. Então é muito importante, não enviesem as perguntas, porque vocês vão obter dados errados e no futuro isso vai causar problema. Às vezes as pessoas vão achar que tem resposta certa ou errada, elas vão querer responder a que é certa, embora a gente queira uma resposta honesta, entendeu? Dividir as funções. Então, é muito difícil quando você está ali fazendo a entrevista, perguntar à pessoa, anotar, ver se a câmera está funcionando ali, ver se o microfone está funcionando. Então, geralmente, é importante a gente dividir quem que vai fazer o que ali durante a entrevista. E é muito importante na entrevista a gente dividir funções.
Porque, por exemplo, imagina que você está perguntando, está anotando, você tem que checar uma gravação, e enquanto isso a pessoa está falando e você não pode perder a atenção dela. Então, durante uma entrevista, sempre dividam funções. Se tem 2 pessoas, deixa uma anotando e deixa a outra perguntando. Se tem mais, deixa uma anotando, deixa a outra perguntando, deixa a outra gravando. Se tem mais gente, deixa uma perguntando, uma gravando e a outra prestando atenção nas expressões da pessoa, prestando atenção em como ela se porta. Tudo isso é muito importante, porque mesmo que a pessoa não esteja verbalizando, isso vai influenciar na nossa coleta de dados. São coisas que a gente pode anotar, que a gente pode levar para o futuro e que podem ajudar a gente na nossa solução final. Princípios éticos. De novo, tem que perguntar à pessoa se ela está consentindo, está ali. É bom ter um termo de consentimento. Ver se pode gravar. Se ela não deixar, não vai precisar de nada, deixa a pessoa ir embora, não tem problema, chama de outra pessoa. Nome, tem que informar se vocês, para que vocês estão usando aqueles dados, né, antes de fazer a entrevista. Tem que falar se é anônimo ou não, se aqueles dados vão estar expostos em algum campo ou não. Adaptar-se ao contexto participante. Sempre preste atenção, tipo, tem um pessoal que fala para fazer piada. Tomem cuidado com as piadas, sejam empáticos com as pessoas, entendam o que elas estão fazendo ali, entendam se elas são mais tímidas, se elas são mais falativas, como que elas estão sentindo, se elas estão nervosas. Então tentem se adaptar ali ao contexto daquela pessoa, Sejam humanos. Quando vocês estiverem na entrevista, ajam naturalmente. Vocês não podem chegar e já sentar na frente da pessoa e perguntar qual é o seu nome, qual a sua idade, qual é o seu sexo. Não, vocês têm que chegar, vocês têm que quebrar o gelo. A questão das piadas que ela falou. Na prática, a gente tem algumas dicas. Uma delas envolve isso. Mas não necessariamente você vai chegar e perguntar para a pessoa: já ouviu aquela piada do papagaio? Você não vai fazer isso. Você só tem que deixar a pessoa confortável. Se puder, faça ela rir para ela se sentir melhor. É você ser humano, é você criar uma relação com aquela pessoa. E não você só chegar e começar a perguntar as coisas dela. Porque isso assusta, isso vai piorar nossas respostas de certa forma. Vai enviesar as respostas, porque a pessoa ela só vai: eu vou responder isso aqui para acabar logo, já que essa pessoa também só quer que acabe logo. Então, registrar também os dados de precisão e segurança, né? A mesma questão da ética. A gente tem que ter testes pilotos. Quando a gente revisa e valida os nossos instrumentos, a gente está validando o que a gente vai usar de fato. Por exemplo, eu tenho uma entrevista e eu quero saber se ela está válida. Eu vou chamar uma pessoa que ela vai se enquadrar no tipo de pessoa que eu quero entrevistar, mas eu vou fazer com ela um teste. Os dados que eu vou coletar dela, eles não são os dados finais que eu vou usar. Eu não vou poder usar. Porque se isso não estiver válido, eu vou estar pegando dados errados. E aí, eu preciso desse teste para eu saber se está de fato valendo, se as perguntas estão corretas, se o formato da coleta está válido também. Então eu vou validar, eu vou revisar depois desse teste piloto, eu vou revisar o que eu fiz e eu vou validar para as próximas se isso é o suficiente e se isso é o que eu quero.